Vamos lá então, nós estamos no PET 6, primeiro ano, matéria do primeiro ano, explicação, né? Vou dar uma explicaçãozinha sobre sobre a primeira semana, geometria analítica, né? Nós vamos analisar a geometria dentro do plano cartesiano, porque o plano cartesiano é a maneira de expressar graficamente toda e qualquer figura geométrica, né? Dentro da matemática. Tem outras extensões, mas o principal é o plano cartesiano. O plano cartesiano é composto basicamente por duas retas, né, infinitas, negativo e positivo. Elas são duas retas perpendiculares, uma reta é o eixo x que a gente denominou x. Pode ser outra letra? Poderia ser, mas nós vamos usar sempre x. Isso não quer dizer que o x aqui não poderia ser outra letra. E mesmo em gráficos, às vezes tem esse formato, mas não é o x, essa é outra letra representando os valores do gráfico, que o gráfico representa. Mas aqui vai ser x e y, nós vamos concentrar nessa ideia. Duas retas que vai infinito, tanto para o positivo, então aqui é zero, no centro aqui é zero. Então para o lado direito aqui o x vai infinitamente positivo. Para o lado esquerdo do zero aqui vai infinitamente negativo, o x. E para cima vai infinitamente positivo o y, do zero para cima. Do zero para baixo vai infinitamente negativo para baixo. Então isso aqui não termina aqui não, pode colocar quantos não quiser aqui, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 10, menos 20, menos 30 e por aí vai, tá? A representação aqui é o tanto que você achar necessário através do que você estiver fazendo dentro da matemática, né? Claro que na maioria das atividades que a gente vai ser estudado, aqui vai ser, não vai precisar ir tão além não, né? Aqui vai dar para representar, até mesmo porque se o número for muito grande, a representação for muito grande, é difícil de representar aqui, né? Tem que arrumar uma outra maneira que mais para frente talvez você veja. Então aqui, por exemplo, fosse lá para 1 milhão, aí eu poderia ir em vez de 1 em 1, eu posso ir de 10 em 10 mil para chegar em 1 milhão mais fácil, entendeu? De 100 em 100 mil, 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 50, 500 mil, para chegar em 1 milhão dá para representar mais fácil, né? Isso aí é a pessoa que vê na hora de fazer o gráfico, mas basicamente a base do sistema cartesiano é isso: duas retas perpendiculares, uma que vai infinitamente da direita, do zero até a direita positivo, do zero até a esquerda negativo, e o y que é perpendicular voltado para cima e para baixo, vai infinitamente positivo para cima e infinitamente negativo para baixo a partir do zero, né? Esse recurso foi introduzido pela matemática francesa René Descartes no século XVII e se tornou um poderoso instrumento para estudos de aspectos geométricos por meio da álgebra, pois ao transformar cada ponto de um plano em um par ordenado de números reais, permitia um tratamento algébrico na abordagem de problemas geométricos. Esse tipo de conhecimento é o que hoje chamamos de geometria analítica, que está na base da grande parte do conhecimento matemático e que dá sustentação a outros campos de conhecimento, tal como cartografia, por exemplo. Então, quer dizer, colocar o conhecimento matemático no plano cartesiano deu base para muita coisa dentro das tecnologias, porque a maioria das tecnologias, até mesmo o computador, a tela do computador, ela é pix. Então ela na verdade ela distribui os pontos que a gente vê na tela do computador através de um gráfico desse tipo aqui, né? Claro que vai ter mais retas aqui, né? Gráfico 3D, mas seria a base dele foi esse gráfico aqui que foi introduzido por esse matemático francês aqui, do plano cartesiano. Aí, para localizar pontos no plano cartesiano, devemos observar algumas referências importantes. A reta na vertical é chamada de eixo Y, a reta na horizontal é chamada de eixo X, tá? Então isso aí eu acho que você já sabe, então você já sabe. O que você tem que pensar, tá? Aqui também fala sobre os quadrantes.
Como que eu vou identificar quadrantes? Que muitas vezes se eu falar assim na matemática, é o quadrante primeiro, segundo, terceiro quadrante, quarto quadrante. O ponto está lá no terceiro quadrante, no quarto quadrante. Então você tem que saber o que é quadrante. Então aqui na matemática você vai considerar esse o primeiro quadrante, esse o segundo, esse o terceiro e esse o quarto. Então sempre vai rodar assim, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, tá? Par ordenado. O que seria o par ordenado? O par ordenado, sempre você vai ter o seguinte, sempre vai ser x primeiro e y depois. Então, quando pedir, por exemplo, par ordenado, o A, aqui, ó. Cadê o A? O A está aqui, ó. Aí você, o que você vai ter que pegar primeiro? Esse valor aqui, o 3. Então, o valor primeiro aqui vai ser o 3. Depois, aí você vai olhar o outro 3, que é do y, tá? O valor do y. Então, vai ser x, o primeiro número, e o segundo número sempre vai ser o y. Primeiro número, o x, segundo número, o y. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui um número diferente aqui, pra gente ver, tá? 4, o j. São dois números diferentes. O j, cadê o j? Aqui está o ponto j. Olha só. Primeiro, vocês vão olhar o 4, colocar o 4 aqui primeiro, que é o x, no eixo x, ó. 4, depois que você vai olhar o y, que é o menos 1. Então, par ordenado sempre se olha primeiro o valor do x, depois o valor do y, tá? Sempre o primeiro número aqui vai ser o valor do x, o segundo que vai ser o y. Isso você tem que saber para você identificar a par ordenada, senão você não consegue identificar a par ordenada, tá? A atividade está aí, eu espero que vocês consigam fazer direitinho. Não é difícil, vocês estão acostumados, eu acho que está tranquilo essa atividade.